Bom, pessoal, dando continuação à nossa implementação de árvore, né? A gente deu início ao método inserir um valor na árvore e bora continuar a implementar ele, certo? O nosso método inserir, ele funciona atualmente, né, apenas se a nossa árvore estiver vazia. Se estiver vazia, é aquele negócio também que eu expliquei da lista da fila e da pilha, né? Significa que a cabeça ou a cauda, né, no caso a raiz da árvore, vai ser nula. Então, o único valor que vai ser inserido na raiz. E finaliza por aí a execução do método, certo? Bom, gente, existem duas maneiras da gente inserir um valor também na árvore. A gente pode inserir de uma maneira sem utilizar recursividade e utilizando a recursividade, como a gente viu na aula de recursividade, é chamar um método dentro dele mesmo, né? Bom, eu vou mostrar para vocês utilizando a recursividade, já que a questão da utilização da não recursividade, né, apenas linhas de código sequenciais sem a execução de um método interno, a gente já viu isso daí, né, na fila, na lista, na pilha, utilizando o while, utilizando o do while, né? Então, não preciso mostrar de novo aqui. Cada um depois pode fazer o seu método sequencial sem recursão da sua lógica aí. Claro, contanto que funcione corretamente, né? Bom, então vamos lá. Para o método inserir, eh, depois que já existir um valor, né, na árvore, a gente tem que fazer com que esse valor que vai ser inserido subsequente, ele vá para o local certo, né? Como eu falei para vocês, a árvore binária, ela tem uma organização certa dos valores que vão ser inseridos, tudo bem? Então, por exemplo, como eu expliquei, se existe o 200 aqui e eu vou inserir o 150 ele não pode ir para a direita do 200, né? Para a nossa direita, no caso, porque ele é um valor menor do que o 200, então ele tem que ir para a esquerda. Assim também como o valor 170, né? O valor 170 ele tem que estar aqui, né? Se já existiu o 200 e o 150, quando eu for testar o 170, eu não posso testar. Aliás, ele não pode ir para a direita, para a nossa direita, né? Porque ele é menor que 200. E ele também não pode ir para a esquerda do 150, porque ele é um valor maior que 150. Então ele deve vir para cá, para a direita do 150, que é o lugar correto dele, certo? A gente tem que fazer essa lógica. Lembrando sempre, a gente só tem como ponto inicial da nossa árvore a raiz, né? Então, como é que a gente vai fazer isso através da recursão? Basicamente, eu vou criar um método, né, que vai sempre analisar o nodo a qual ele está sendo executado, certo? Caso esse nodo que está sendo executado não possua filhos na esquerda, digamos assim, eu vou botar o 150 e eu vou analisar o 200. Caso esse nodo 200 não possua filho na esquerda e o número que eu quero adicionar é menor do que o valor que eu estou analisando, então esse novo valor que eu estou adicionando, ele vai passar a ser o filho da esquerda do valor analisado, né? Se caso já exista esse 150 aqui e eu estou querendo adicionar um terceiro valor, por exemplo, 100, quando ele verificar o 200 primeiramente, ele vai ver que o 100, desculpa, o 100 é menor que 200, né? Então, o 100 vai para a esquerda do 200, só que também já vai existir um outro valor aqui, né? E a gente vai ter que verificar se esse nodo ele tem um filho na esquerda disponível, né? Então, como a gente vai inserir o 100 ainda, vai estar disponível. Então, o 100 vai vir para cá, vai se transformar em um novo nodo. E assim a gente vai fazendo, entendeu? É mais ou menos parecido com a questão do adicionar na posição da lista, né? A gente sempre tem que trabalhar com as referências dos nodos aí. Fora também que a gente tem que, né, a gente tem que indicar os pais, né, de cada nodo conforme a gente vai adicionando aí, certo? Então, bora aqui para o nosso método inserir. Eu vou fazer um outro método aqui, ó, public void inserir, aonde eu vou botar o valor que eu vou inserir. Só que também, além do valor, eu vou botar o nodo analisado, né? O nodo atual. Esse nodo atual vai ser analisado. Gente, quando a gente vai
fazer um método recursivo é sempre bom, não, mas não é obrigatório. A gente iniciar pela parada, né? No caso, a parada vai ser o seguinte: a recursão ela só vai parar, no nosso caso, quando ele achar o lugar que aquele novo nodo vai ser encaixado, né? Então, por exemplo, se eu estiver analisando, né, if o valor do nodo atual que eu estou analisando for, o valor que eu quero adicionar, né, o valor que eu quero adicionar for menor do que o valor do nodo atual que eu estou analisando e aquele nodo atual não tiver filhos na esquerda, né, filho esquerdo for igual a nulo, então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nodo A, né, novo nodo que vai ser adicionado. Esse novo nodo, novo nodo, ponto valor, vai receber aquele valor que eu estou adicionando no meu método, né? O pai desse meu novo nodo, ponto pai, vai ser igual ao nodo atual, né? Que é o que está gerando aquele novo nodo. E o filho da esquerda do meu nodo atual vai passar a ser esse novo nodo e o método finaliza bem aqui, né? Então, todas essas linhas que a gente fez, toda essa condição aqui que a gente fez, é para caso eu vá inserir um valor que seja menor que aquele nodo que está sendo analisado. Só que é o seguinte, né? Esse valor, além de ser menor, aquele nodo ele tem que ter a esquerda disponível, né, para ser adicionado. Caso ele não tenha esquerda disponível, a gente vai ter que realizar o método inserir para o nodo que está na esquerda do nodo analisado, do nodo atual, certo? E assim por diante. Esse inserir ele vai sendo executado em vários nodos até achar um lugar vazio aí para ele, né? Só que a gente fez para o valor ser menor. A gente tem que fazer o mesmo código para caso o valor seja maior, né? Então, bora fazer o seguinte: essas duas linhas aqui, ó, essas duas primeiras linhas do if, eu vou recortar elas e eu vou colar elas aqui, né? Aqui no início do método inserir, porque elas vão ser. Eu vou ter que criar um novo nodo de qualquer maneira, então bora deixar ele bem aqui, né? Agora eu não quero me preocupar com a performance do algoritmo, eu quero me preocupar em deixar o algoritmo mais fácil possível para vocês entenderem. Beleza. A gente fez para questão do esquerdo, bora fazer para a questão do direito, né? Se o valor for maior do que o nodo atual e o nodo atual, o filho direito for nulo, significa que o pai do novo nodo vai ser o nodo atual, né? Que vai ser o que está gerando aquele novo nodo. O nodo atual, ponto filho direito, vai passar a ser o novo nodo. E o método finaliza bem aqui, certo? Bom, mas existe outra situação, né? Se caso o valor for menor e o filho já existir. A gente analisou para caso o filho exista, né? Mas e aí? E se o filho a gente analisou para caso o filho não exista, desculpa. Mas aí, se o filho existir, o que que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente faz um else if bem aqui, né? Vou copiar esse mesmo if e botar apenas bem aqui, ó, diferente de nulo. E aí, se o valor for menor e o filho esquerdo já existir, ou seja, for diferente de nulo, a gente vai ter que reexecutar, né, esse método para o filho esquerdo do nosso nodo atual. Dessa maneira aqui, certo? A mesma coisa também a gente vai ter que fazer para o lado direito, né? Eu vou copiar esse if bem aqui do nosso lado direito, que está analisando apenas se o lado direito não existir, e a gente vai passar a executar se ele existir, né? Se o filho direito já existir.
Se ele já existir, então eu tenho que inserir o mesmo valor, só que com o filho direito. E vou botar um return bem aqui. Se bem que esse return não é necessário, né? E esses outros aqui também, creio que não. Bom, então esse daqui vai ser o nosso método de inserir recursivo, certo? Vocês podem ver que eu criei o método aqui, né? Só que também, ó, eu estou chamando ele dentro dele mesmo, né? E assim ele vai adicionar um novo nodo. Então, esse método inserir aqui, que tem dois parâmetros, a gente vai executar ele dentro do nosso método inserir principal, que só tem um parâmetro bem aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Inserir valor e eu vou passar sempre como início a raiz, né? E a partir da raiz, esse método vai sendo executado para todos os outros elementos da árvore, se existir, né? Bom, a gente pode até testar essa árvore, né? Utilizar esses métodos aí. Eu vou criar um método principal aqui, ó. Lembre-se, PSVM, aperta Tab, né? Vou criar minha árvore binária, árvore igual a new árvore binária. A minha árvore binária, vou botar o método inserir apenas o valor, né? Então, vou começar com o valor 5. Depois do 5, eu vou inserir o valor 3 e depois o valor 6, né? Ele deve formar uma árvore triangular. Pode inserir mais um valor aqui, 4. Bom, se eu executar esse código aqui, se rodar normalmente, ele só vai aparecer executado com sucesso, né? Ele não vai mostrar a árvore para vocês porque a gente não fez nenhum método print. Bom, teoricamente ele executou com sucesso, né? Então vamos fazer o método print de uma árvore. Bom, gente, o nosso método print de uma árvore, ele pode ser também feito sequencial ou recursivo, certo? Eu vou fazer o método recursivo porque eu já ministrei para vocês todas as estruturas de dados anteriores com sequencial, né? Bom, então o método recursivo de print de uma árvore, a nossa árvore ela vai ter que seguir determinadas regras que a gente chama, que pode ser três, né? Prefixado, central ou pós-fixado. Bom, basicamente, quando vocês forem estudar isso daqui na literatura, vocês vão ver que esses nomes prefixado, central, pós-fixado, geralmente eles dão o nome de caminhamento, né? A gente vai caminhar pelos nodos de uma árvore em uma determinada sequência, né? Que seria essa sequência? Bom, a sequência é dependendo do modo como você está caminhando na árvore. Se você escolher o método prefixado, o método prefixado funciona da seguinte maneira: visita a raiz. Quando eu falar visitar, é o sistema de print, né? Printa a raiz, né? E depois que printa a raiz, percorre a subárvore da esquerda e percorre a subárvore da direita, né? Quando eu falo percorre a subárvore da esquerda ou percorre a subárvore da direita, é aí que vai entrar a nossa recursão, certo? Então, por exemplo, explicando o método prefixado, é da seguinte maneira. Claro que você sempre vai começar pela raiz principal aqui da árvore, né? Então, começando pela raiz, eu printo a raiz, né? Printo, ou seja, vai aparecer um A bem aqui, né? E vou para a subárvore da esquerda. À esquerda do A está quem? O B, né? Cheguei no B, vou printar o B, ou seja, vai aparecer bem aqui, né? E vou para a subárvore da esquerda do B, né? Vou printar a raiz, ou seja, o número, né? Ou a letra que está no nodo, vai printar o D aqui e vou para a subárvore da esquerda do D. Só que a esquerda do D, gente, não tem ninguém, né? O D é folha. Então, vamos executar, percorre a subárvore da direita do D. Só que a direita do D também não tem ninguém, porque eu dei uma folha, né? Então, sobre para o B. O B, eu não tinha partido do B para a esquerda, né? Então, eu vou continuar partindo do B, só que para a direita, né? Indo para a direita, eu vou printar o E,
certo? E eu vou para a esquerda do E, só que esquerda do E não tem, né? Volta para o E então. Vou para a direita do E, o E não tem direita também, e volta para o B. O B eu já executei tanto o printar o B, eu já executei para ele também visitar a esquerda do B, né? E eu já executei também visitar a direita do B. Então, eu vou subir novamente para o A e o que vai acontecer? O A eu já tinha executado o visita, né, o print do A, eu já tinha executado a esquerda do A e agora eu vou para a direita do A. Indo para a direita do A, eu vou bater no nodo C, né? Vai aparecer o C aqui, ó, e eu vou para a esquerda do C. Indo para a esquerda do C, vai aparecer o nó do F aqui, né? Vou printar o F e vou para a esquerda do F. Esquerda não tem ninguém do F. Direita não tem ninguém também do F, então volta para o C. Voltando para o C, eu já tinha executado o printar, né, o C, e eu já tinha executado a esquerda do C, né? Então eu vou para a direita agora do C. Chegando na direita do C, vai aparecer para mim o nó do G, que vai ser printado bem aqui, ó, e eu vou para a esquerda do G. Não tem ninguém na esquerda do G, vou executar na direita do G, não tem ninguém também, então cheguei no final da minha árvore e finalizo a execução. Então, o método prefixado vai mostrar nessa sequência A, B, D, E, C, F, G, né? É só vocês seguirem, no caso mesmo, os passo a passos, né, de cada caminhamento. Seguindo o passo a passo de cada caminhamento, não tem erro, gente. Se a árvore estiver toda desarrumada, vocês vão conseguir fazer isso, certo? Ó, por exemplo, o caminhamento central, né? O central, ele vai para a esquerda e só depois que ele volta da esquerda é que que ele printa aquele nódo que ele começou, né? Então, por exemplo, olha lá, só explicando o central, começando no A, visita a esquerda, beleza, pulei para a esquerda do A, parei no B, né? Visita a esquerda do B, visita a esquerda do B. Parei no D. Visita a esquerda do D. Não tem ninguém, né? Volta. Qual é o próximo passo depois de visitar a esquerda? Printar aquele nódo, né? Então, o D vai ser o primeiro print, ó. Vai aparecer aqui. Printei o D. E vou para a direita do D, né? Direita do D não tem ninguém. Volta para o D. Finalizei. Central no D. Voltei para o B. O B, ele não tinha partido da visita esquerda, né? Então, eu voltei da visita esquerda para o B e agora eu vou fazer o quê? Eu vou printar o B. O B vai aparecer aqui e eu vou para a direita do B, ó. Eu vou bater aqui no E. O E, eu vou percorrer a esquerda dele primeiro, não tem ninguém, então volta. Qual é o segundo passo? Printar o E, né? Vai ser printado bem aqui, e a visita à direita do E. Também não tem ninguém, então finalizei a execução para o E. Vai voltar para o B, o B já tinha executado a esquerda, já tinha printado o B, já executei a direita do B, então volta para quem? Para o A. O A eu tinha parado aqui na visita à esquerda, né? Então vou printar agora ele, o A, e eu vou para a direita do A, né? Agora eu vou para o C. Chegando no C, o que eu tenho que fazer primeiro? Ir para a esquerda dele. Chegando na esquerda, o que eu vou fazer? E vou para a esquerda de novo, vou para a esquerda do F, né? Só que também não tem ninguém, então vou printar o F como segundo passo, o F vai aparecer bem aqui, né? E depois vou para a direita do F, não vai ter ninguém também, e sobre para o C, tudo bem? Chegando no C, eu já percorri a esquerda do C, então eu vou printar o C, vai aparecer bem aqui, ó, e eu vou para a direita do C. Direita do C vai chegar o G, né? O G eu vou para a esquerda dele, só que não tem ninguém. Então, depois de da esquerda, eu vou printar ele, ó, o G vai aparecer bem aqui. E eu vou para a direita do G, que também não tem ninguém. E aí o algoritmo do caminhamento central à esquerda finaliza aqui, certo? O pós-fixado, ele precisa caminhar os dois lados, ó, primeiro à esquerda, depois à direita, para depois printar aquele número, né? Então, por exemplo, começando pelo A, bora para a esquerda do A, né, primeiro. Bati no B, bora para a esquerda do B primeiro. Bati no D, bora para a esquerda do D primeiro. Não tem nada,
volta qual é o segundo passo? Ir para a direita agora, né? Bora para a direita do D. Não tem nada. Qual é o último passo? Printar. Então, eu printo o D aqui, finalizei a execução no D, volto para o B, né? O B ele já tinha executado para a esquerda, tanto que eu parei no D antes, né? E agora ele vai para a direita dele. Ele vai bater no E, né? Batendo no E, eu vou executar de novo, né? Quem é o primeiro passo? Esquerda do E, não tem ninguém. Segundo passo, direita do E, também não tem ninguém. O último passo é visitar a raiz, é printar o E, né? Então o E vai aparecer bem aqui, finalizei a execução no E, volta para o B. Visitei a esquerda do B, visitei a direita do B já também, né? Então, o que que eu faço? Vou printar o B, né? Que é o último passo aqui. Volto para o A, né? Já executei no B, volto para o A. O A, eu parei nele executando primeiro a esquerda, né? O que que eu vou fazer agora no A? Eu vou ir para a direita dele, né? Ainda não vou printar o A, vou para a direita agora, ó. Vai bater no C. C, indo para a esquerda, né, que é o primeiro passo do C, eu vou bater também em outro nó que é o F, né? O F, indo para a esquerda não tem ninguém, indo para a direita também não tem ninguém. Qual é o último passo? Printar, né? Então, vou printar o F aqui, ó. Ele vai voltar para o C. Finalizei a esquerda do C. O que que eu tenho que fazer agora? Ir para a direita dele agora, né? Vou para a direita do C, vai bater no G. Vou para a esquerda do G, não tem ninguém. Vou para a direita do G, não tem ninguém. E o último passo no G é fazer o quê? Printar o G, né? E finalizo do G, volta para o C. O C, já visitei tanto a esquerda dele quanto a direita dele. Qual é o último passo agora no C? Printar ele. Vai aparecer o C aqui. E voltei para o A, né? Terminei aqui no A. No A, eu já visitei a esquerda, acabei de visitar a direita, e qual é o último passo? Printar o A. Então, esse daqui vai ser o caminhamento pós-fixado, certo? Começando pela esquerda. Tudo bem? Esses são os três tipos de caminhamento, né, gente? Eu sei que é um pouco complicado explicando o passo a passo, porque tem muitos nós numa árvore, mas quando vocês forem implementar, esses tipos de caminhamento são um dos caminhamentos mais fáceis, certo? Então vamos lá. Vou fazer o método primeiro aqui, ó, public void prefixado, dessa forma bem aqui, certo? Aonde eu vou ter um nodo de início, né? Ou seja, ele vai ser a raiz. E o que que eu vou fazer? Quando eu percorrer um lugar aonde aquele nodo, por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, se eu perguntar para o D qual é o nodo esquerdo dele, o que que ele vai me responder? Nulo, né? Porque não existe. Sendo nulo, ó, se a... Desculpa, não é nodo raiz aqui, é nodo atual. Acho que fica mais fácil para vocês. Se o nodo atual for igual a nulo, o que que vai acontecer? Ele vai finalizar o método, certo? Só esse daí é o critério de parada, tudo bem? Bom, pré-fixado, como eu mostrei para vocês, o que que vai acontecer? Ele vai printar e depois ele vai para a esquerda e depois ele vai para a direita, né? É esses três passos, gente, como eu expliquei, ó. Ele vai printar system.out.print, nodo atual.valor, né? Ele vai printar o valor daquele nodo atual, e depois ele vai ir para a esquerda, desculpa, e depois vai para a direita, né? Como é que eu vou para a esquerda, como é que eu vou para a direita, né? É simples, é só chamar o mesmo método prefixado, nodo atual, ponto. Quem é o esquerdo dele? Filho esquerdo. E logo depois, vou copiar e colar esse método aqui embaixo, filho direito. Dessa forma, bem aqui, ó, exatamente como está no slide. Printo, vou para a esquerda e depois para a direita, né? E assim o programa magicamente vai fazer o seu trabalho, né? Então, por exemplo, bora desenhar essa árvore bem aqui, ó. Primeiro eu vou desenhar para vocês a árvore, como é que vai ficar. E depois a gente vai fazer um caminhamento pré-fixado nele, né? Então vamos lá. Eu vou ter o 5, né? Ele vai ser o primeiro elemento que vai ser inserido, né? O 5. Deixa eu separar aqui melhor. Pronto. O segundo elemento que vai ser inserido vai ser quem? O 3, né? Esse vai ser o 3. Só que quando eu for inserir na árvore... Opa, desculpa. Tá, quando eu for inserir aqui na árvore,
já tem uma raiz, né? Que no caso é o 5. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comparar o 3 com o 5, né? Ah, deixa eu aproveitar aqui e ir explicando o passo a passo do inserir, né? Por que não? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu arrastar para cá o 5, 6 e 4. Esse é o 6, esse vai ser o 4. E aqui nesse espaço vai estar a nossa árvore, sendo que a raiz ela é o primeiro elemento da nossa árvore. Deixa eu botar aqui só uma setinha para dizer que a raiz começa bem aqui, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai adicionar o 5, né? Então o 5 está bem aqui, ó. Opa, desculpa. 5 está bem aqui. E a gente vai adicionar o 5. O que que ele vai fazer? Ele vai entrar no nosso método inserir com um parâmetro apenas, ou seja, nesse método bem aqui, né? Primeira linha, eu pergunto para vocês, a raiz ela é igual a nula? Sim, vai ser nula, né? Então, bora entrar nesse if bem aqui. O que que vai acontecer? Eu vou abrir um espaço na memória, né? Eu vou abrir um espaço na memória lá. E dentro daquele espaço da memória, o que que vai acontecer? Eu estou inserindo o valor que eu passei no método. O primeiro valor foi quem? O 5, né? Então, o meu 5 ele vai ficar bem aqui no primeiro nódo e ele vai finalizar a execução do inserir bem aqui, né? Pronto. Primeiro elemento já foi inserido. É parecido com o novo nodo, né, de uma lista, por exemplo. Segunda linha, inserir 3, né? Vamos lá para o inserir 3. O inserir 3 ele vai começar aqui também nesse primeiro inserir, que só tem um parâmetro, que no caso é o valor 3, né? O inserir 3, a gente vai começar, então. Esse if aqui, ó, eu pergunto a vocês, quando eu for inserir o 3, a raiz vai ser nula? Não, né? A raiz ela já existe e é o 5, tudo bem? Então, o que que vai acontecer? Esse if vai ser cancelado e eu vou executar esse outro inserir. No caso, esse outro inserir vai ser o valor, né, que é o 3, começando por onde? Pela raiz, né? Então, o meu nodo atual vai ser esse carinha bem aqui, né? Vai ser esse carinha bem aqui. E o valor que eu passei vai ser o 3, né? Então, vamos lá. Ah, deixa eu só fazer aqui o nodo 3. Tá aqui o nodo 3, né? Que é o novo nodo. Tudo bem? Bom, então bora executar o inserir aqui passo a passo. Eu estou passando o valor 3, né? E eu estou passando o nodo atual, que no caso ó, é a raiz, né? As duas primeiras linhas, o que que eu estou fazendo? Nas duas primeiras linhas, eu estou criando um espaço na memória e eu estou adicionando o valor 3, que nem eu fiz aqui, certo? Então, essas duas primeiras linhas eu não vou ficar explicando toda vez, né? Então, ele só cria um espaço na memória e adiciona o valor 3 dentro daquele nodo e beleza, fica por isso, certo? Aí, a gente vai bater nos dois ifs, né? Os dois ifs, no caso, nos quatro, né? Nos quatro, que cada if tem dois aí. A gente vai ter que fazer essa jogadinha, né? Então vamos lá primeiro. Bora primeiro if. O valor que eu estou passando, que é o 3 no caso, ele é menor que o valor do nodo atual, que é a raiz? Sim, né? O valor do 3 é menor que o valor do 5. Então isso é verdade. Temos que analisar a segunda parte do if. O filho esquerdo do nodo atual, que é o nodo atual? 5, né? O filho esquerdo dele, ó, ele é nulo. Tem alguma coisa para a esquerda do 5? Não, né? Não tem ninguém para a esquerda do 5. Então, isso daqui também vai ser verdade. Esse if todo vai ser verdade. Então, a gente vai entrar nele, né, nesse if. E o que que vai acontecer? O que está acontecendo é que esse meu novo nodo, primeira linha, né? Ó, novo nodo.py vai ser igual ao nodo atual.
Quem vai ser o pai do 3? Vai ser o 5, né? Então, o pai desse 3 vai ser o 5, né? Tudo bem? Estou fazendo isso daqui, ó, na primeira linha. E na segunda linha, o que, que eu estou fazendo? Nodo atual, ponto filho esquerdo vai ser igual ao novo nodo. Ou seja, o nodo atual, que é o 5, o filho esquerdo dele vai passar a ser quem? O novo nodo, que é quem? O 3, né? Dessa maneira, bem aqui. Tudo bem? E assim vai ser criada uma conexão aqui e o 3 vai ficar na árvore, certo? Bom, esses outros else if vão tudo dar falso, né? No caso, o método ele vai terminar de executar nessas duas linhas aí. Tudo bem? A mesma coisa depois a gente vai adicionar o 6, né? A gente vai adicionar o número 6. A gente vai executar a partir desse primeiro inserir aqui, passando o valor 6. E eu pergunto para vocês, quando eu passar o valor 6, a raiz vai ser nula? Não, a raiz existe, né? É 5, e se vocês forem ver, ele tem até um filho já, que é o 3, né? Beleza, então bora passar para esse método inserir segundo aqui, né? Que é o valor e mais o nodo atual, sempre começando pela raiz. Tudo bem? Então, eu vou criar um novo nó nas duas primeiras linhas, né? Novo nodo, aonde esse novo nodo tem o que como valor? O número 6, né? Tudo bem? Bora para o primeiro if, né? Ó, primeiro if. O valor atual, que é o 6, ele é menor do que o valor do nodo atual que eu estou comparando agora. O nodo atual é quem? O 5, né? Aqui que é a raiz. Ele é menor? Não, né? O 6 é maior que o 5. Então, esse if bem aqui, ó, ele já está furado, né? Esse if aqui não vai, vai ser falso, então ele não vai ser executado. A gente passa para o segundo if, né? Else if, ó, o segundo if bem aqui. O valor que eu estou passando, ele é menor do que o valor do nodo atual que eu estou analisando, que ainda é o 5? Também não, né? Esse valor 6 ele é maior que o 5, então esse segundo if aqui vai ser furado também, vai pular esse if e não vai ser executado. E a gente vai bater nesse terceiro if bem aqui, ó, né? Aí eu pergunto a vocês, o valor do que está sendo passado, né? Que é o 6, ele é maior do que o valor do nodo atual comparado agora, ó, que é o 5? Sim, né? Ele é maior do que o 5. É verdade essa primeira parte do if. E a segunda parte? O filho direito do nodo atual, que no caso é o 5, ele é nulo. Existe alguém para a direita do 5? Não, né? Não existe ninguém para a direita do 5. Então, significa dizer o quê? Que esse if ele vai ser verdade, vai ser totalmente verdade. Então, eu vou entrar nele e executar essas duas linhas. O que, que essas duas linhas fazem? Basicamente, eles fazem a mesma coisa que eu expliquei agora para o 3, só que é para o lado direito do 5, né? Primeira linha, ó. Primeira linha, eu estou dizendo que o pai do novo nodo vai ser quem? O nodo atual. E quem é o nodo atual aqui? O 5, né? Então, o 6... Opa, estou usando a linha errada. O 6, ele vai apontar para o 5, certo? E na segunda linha, o que eu estou fazendo? Nodo atual ponto filho direito, né? O filho direito dele, ó, o filho direito do 5 vai ser quem? O meu novo nodo que eu acabei de criar, né? Então, ele vai apontar para o 6 aí. Tudo bem? Certo? Bom, então a nossa árvore vai ter 5, 3 e 6. Vai estar dessa forma bem aqui. Aí eu vou executar essa última linha de inserir, que é o 4, né? Inserir 4. Beleza, bora fazer para inserir 4. A gente vai sempre começar por esse método inserir com apenas um parâmetro. Aí eu pergunto para vocês, quando eu for inserir o 4, a raiz ela vai ser nula? Não, né? Já existe a raiz 5, inclusive ele já tem dois filhos, né? Aí vou pular esse if todinho aqui e ele vai para o inserir com dois parâmetros, que vai ser o 4 e começando pela raiz. Tudo bem? As duas primeiras linhas, como eu falei para vocês, ele cria, né? Aqui na memória.
o novo nodo, beleza? E agora eu vou passar para o if. Primeiro if, né? O valor que eu estou passando, ele é menor que o valor do nodo atual, que o nodo atual sempre começa pela raiz, né? Eu estou analisando o 5. Ele é menor que o 5? Sim, é verdade, certo? E a segunda parte do if. O filho esquerdo do 5, ele é nulo, gente. Eu pergunto para vocês, existe alguém na esquerda do 5? Existe, né? É o 3, então ele não é nulo. Esse if, então, ele está furado. Eu vou pular esse if e eu vou passar para o segundo if bem aqui. Ó, esse segundo if, né? O valor que eu estou passando, ele é menor que o valor do nodo atual, que está sendo comparado, que ainda é a raiz. Sim, ele é menor, né? O 4 é menor que o 5. E na segunda parte aqui desse if, o filho esquerdo do 5. Olha, presta atenção. O filho esquerdo do 5. Ele é diferente de nulo? Sim, né? Ele existe e é o 3. Então, esse if todinho aqui ele vai ser verdade. Vai ser verdade. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse if, só que eu vou bater o quê? Ó? Esse if vai entrar, né? Vai ser verdadeiro. E eu vou rechamar o método que eu estou analisando com vocês novamente. Só que tem um porém aí. Eu estou passando agora o valor, que é o 4, né? Esse valor não mudou. E o nodo atual ele vai mudar. Ao invés de ser o nodo atual dele, né? O nodo atual, por exemplo, 5, né? Que é o nodo atual, vai ser agora quem? O nodo atual vai passar a ser o esquerdo dele. Ou seja, o meu nodo atual ele vai passar a ser o 3, né? Deixa eu só mudar a direção dessa setinha bem aqui. O meu nodo atual vai passar agora a ser o 3, certo? Dessa forma, bem aqui. E eu vou reexecutar todo esse método aqui de inserir, só que agora eu vou analisar como o nodo atual o 3, né? Então, vamos executar novamente. Eu vou chamar o inserir com dois parâmetros, só que o nodo atual agora eu vou passar o 3 e o valor continua sendo 4, né? O que que vai acontecer? Nas duas primeiras linhas, ele vai criar um novo nodo, ou seja, vai estar aqui na memória o 4, né, com o novo nodo criado, e eu vou analisar novamente os ifs todinho, né? Primeiro if, o valor do nodo, o valor que eu estou analisando, que é o 4, né, que eu quero inserir na árvore, ele é menor do que o valor do nodo atual. Prestem atenção que o nodo atual agora é quem? O 3. O 4, ele é menor do que o nodo atual, que é o 3? Não, né? Então, esse if aqui vai ser furado, tudo bem? Nesse segundo if também vai ser furado aqui logo no início, né? O valor do nodo que eu estou passando, ele é menor do que o valor do nodo atual. Não é verdade, né? O 4 é maior do que o nodo atual. Então, esses dois if aqui, eles já são furados. A gente passa para o terceiro if, ó. O valor que eu estou passando, ele é maior do que o valor do nodo atual? O 4 é maior que o 3? Sim, é verdade, né? Segunda parte do meu if. O filho direito do meu nodo atual, ó, o meu nodo atual é o 3, o filho direito dele, tem alguém para a direita do 3? Não, é nulo, né? Então, esse if aqui, esse terceiro ifzinho vai ser verdade. O que que vai acontecer? Vou entrar nesse if bem aqui e vou executar essas duas linhas aí. O que que essas duas linhas estão fazendo, né? Eles estão falando o seguinte: o pai do meu novo nodo, que é o 4, vai ser quem? O nodo atual. E o nodo atual é quem agora? O 3, né? Então, o pai do 4 vai passar a ser o 3, certo? E a segunda linha, nodo atual, ponto filho direito, nodo atual, ó, bem aqui, ó, nodo atual, ponto filho direito dele vai ser quem? O novo nodo que é quem? O 4. E essa é a minha, aí vai finalizar aqui, né? Esse if aqui vai finalizar não vai ser executado esse outro if, né? E
finalizou para cá o método. Só que se lembra que eu saí da raiz e o da raiz ele pausou bem aqui, né? Só que vai voltar para a raiz e vai finalizar bem aqui também, só que não tem mais nada para executar aqui embaixo, né? Porque esses ifs tudo aqui vão ser falsos. Bom, e aí a gente tem essa árvore final aqui. 5 como raiz, né? O 3 e o 6 como os filhos da raiz e o 4 como filho do nó do 3, certo? Então, o 4 vai ser uma folha, o 6 também vai ser uma folha, 5 é a raiz e o 3 vai ser um nodo interno, certo? Dessa maneira bem aqui. Aí eu pergunto para vocês, em um caminhamento prefixado, como é que deveria ser a saída dessa árvore, né? O prefixado, o que que a gente fez? A gente printa primeiro o valor daquele nodo e depois vai para a esquerda dele, né? Então vamos lá. Começando pela raiz. Printa primeiro a raiz, né? Printa primeiro 5 e vai para a esquerda do 5. Chegando aqui na esquerda do 5, temos o 3. Então, printa primeiro o 3 e depois vai para a esquerda do 3. Vai para a esquerda do 3. Tem alguém na esquerda do 3? Não, né? Já printei o 3, já fui para a esquerda do 3, agora falta a direita do 3, né? O 4. Cheguei no 4. Printa o 4 e vai para a esquerda do 4. Tem alguém na esquerda do 4? Não. Tem alguém na direita do 4? Também não. Volta para o 3. O 3, eu já executei o print dele, eu já fui para a esquerda dele, já fui para a direita dele. Então, volta para o 5. O 5, eu já executei o print dele, eu já fui para a esquerda dele e agora eu vou para a direita do 5. Indo para a direita do 5, temos o 6. Então, printa o 6, né? Vou para a esquerda do 6, não tem ninguém. Vou para a direita do 6, também não tem ninguém. Então, já executei o print para o 6, esquerda e direita, e finaliza o nosso método bem aqui. Então, esse tem que ser a nossa saída do prefixado, 5346, certo? Então, por exemplo, voltando aqui ao código, se eu chamar árvore.prefixado, passando como a árvore.raiz, né? Começando pela raiz, o que que vai acontecer? Ele vai ter que printar para mim 5346. Vamos lá? Ó, 5346. Significa que o nosso caminhamento está correto, né? Bom, gente, para fazer o central e o pós-fixado, é só seguir o slide, né? Uma dica, eu vou fazer o central e depois vocês fazem o pós-fixado, que eu acho que vocês vão tirar de letra. A gente viu que no slide, né? Ó, aqui, prefixado esquerda. Eu falei para vocês que o visita é o print, né? Então, o sistema de print, chamar o mesmo método para a esquerda e chamar o mesmo método para a direita. Se vocês forem ver aqui e voltar para o código, essas três linhas, né, batem certinho com o que está no slide. Então, o central, se eu mostrar para vocês, ó, o central é o quê? Executa o método para a esquerda, System Out Print, executa o método para a direita, né? Então, ó, se eu fizer aqui assim, ó, public void central, passando o nó do A como nó atual, e eu vou primeiro fazer o if, né? Que senão o nosso método vai dar erro. Fazer if aqui, return, que é o critério de parada. O que que o central faz? Ele primeiro vai para a esquerda, depois printa e depois vai para a direita, tá? Então, central para a esquerda, nó atual ponto filho esquerda. System out print, o nó atual ponto valor, né? E depois ele vai para onde? Para direita aí, ó. Filho direito. Pronto. Central é isso, né? Ó, vocês podem ver que apenas muda a parte, né, da organização da chamada de método e do sistema outprint. Então, se eu chamar central bem aqui no lugar do prefixado, ele vai me dar o caminhamento central, certo? 3456. 3456. Tudo bem? Bom, então esse é o prefixado, esse é o central, e eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem fazer o pós-fixado, que no caso é chamar para a esquerda, chamar para a direita e depois o sistema outprint, né? Tudo bem? Bom, gente, esse foi o método inserir. Vocês podem ver que apenas o inserir e um pouco de caminhamento, né, foi uma coisa meio
maçante aí, né? Então, estudem bem as árvores, pesquisem além das nossas aulas, porque é um assunto muito extenso, certo? A gente está vendo apenas a árvore, eu acho que uma das mais fáceis, que é a árvore binária, tudo bem? E existem várias formas de implementação aí. Tudo que eu mostrei para vocês é apenas uma visão minha da implementação. Vocês podem implementar de outro jeito, né? Contanto que siga aí o que que a árvore tem que fazer, né? Tudo bem? Valeu!